Olá de novo, pessoal, tudo bem? Essa é a semana 5 de língua portuguesa, literatura. Nós vamos para mais uma escola literária. Agora a gente vai começar a falar de classicismo, que é a escola literária do Renascimento, um dos grandes períodos aí da literatura no mundo, né? Nós vamos estudar o classicismo em Portugal, né? Já que o nosso foco aqui é a literatura de língua portuguesa. Então, vamos aos slides. Bom, pessoal, eu tenho aqui dois nomes, então, Renascimento e Classicismo. Classicismo é a escola literária que aconteceu durante o Renascimento. Aqui a gente está falando só de literatura, só da produção literária do Renascimento, né, em Portugal. Então, olha lá, relembrando, a gente viu as escolas, estamos vendo as escolas literárias de língua portuguesa, né? A primeira que a gente viu foi o trovadorismo, nos séculos XII até XIV. Depois a gente falou sobre o humanismo no século XV, e agora a gente vai falar sobre classicismo, renascimento, no século XVI. Então, lembra que eu falei para vocês que o humanismo era uma escola literária de transição entre o trovadorismo e o renascimento? Então, vejam, o humanismo tem características tanto do trovadorismo quanto do renascimento. A gente viu que no trovadorismo a gente tinha o teocentrismo, né? Deus no centro de tudo. Aqui, a partir do humanismo, começa a surgir a característica do antropocentrismo, né? O homem no centro de tudo, o homem preocupado em resolver os seus próprios problemas, né? E não esperar que uma solução caia do céu. Mas aqui a gente ainda tem um pouco do teocentrismo, né? É um século misto aqui, né? De transição de uma ideia para outra. Aqui a gente tem o antropocentrismo mais forte, o homem no centro de tudo, né? Essa é uma das características que a gente já tinha conversado aqui nessas outras escolas literárias e que também acontece no Renascimento, né? Antropocentrismo. Então, olha lá, a diferença de Renascimento e Classicismo. Renascimento é um movimento artístico, histórico, filosófico, que aconteceu em quase toda a Europa. Classicismo é uma escola literária, ou seja, o classicismo faz parte desse movimento grande aqui, né? Só que aqui eu tenho todas as artes, tenho escultura, pintura, arquitetura, e aqui eu vou ter só literatura, né? É uma escola literária, uma das tendências do Renascimento, e aconteceu em Portugal e também em outros países. Não necessariamente em todos em que aconteceram o Renascimento nas outras artes. A palavra renascimento e a palavra classicismo, todas elas duas, estão fazendo uma referência à cultura clássica greco-romana. Então, eu tenho aqui imitação da literatura greco-romana. O Renascimento é o renascimento dos valores da literatura greco-romana, que foi a primeira que a gente viu esse ano, né? Eu também tenho busca pela perfeição formal. Então, lembra que lá no trovadorismo era música. Depois, lá no humanismo, começa a ter uma preocupação maior com o poema. Então, o poema passa a ter rima, passa a ter métrica. Por quê? Porque ele perdeu o acompanhamento do instrumento musical. Então, ele tenta ser melhor, tenta ser uma versão melhorada aí, né? O poema escrito. Agora, aqui no classicismo, né? Aqui durante o Renascimento, a gente vai ter um aperfeiçoamento ainda maior, né? Busca pela perfeição formal. A gente vai ter diferenciação e independência de gêneros, que também é uma característica lá da literatura greco-romana. Então, você tem, se isso é poesia épica, então é poesia épica com todas as características do gênero épico. Se isso é poesia lírica, isso vai ter todas as características do gênero lírico. Então, o tipo de métrica, o tipo de estrofe, etc. Né? Você aqui, o predomínio da razão, racionalismo, está ligado à questão do antropocentrismo que eu falei para vocês, né? O que o homem pode fazer pelo próprio homem. Então, é uma escola literária aqui que trabalha muito mais com a razão do que com a emoção.
Por isso, racionalismo é a característica. Equilíbrio, impessoalidade. Equilíbrio das emoções, né? Emoção extremada, ela leva à falta de razão, né? Então, esse equilíbrio está ligado ao racionalismo. E o maneirismo, gente, ele é uma característica que liga o classicismo à próxima escola literária que vem depois, que é o barroco. Ele é uma característica de transição entre as duas escolas literárias. Então, a característica principal do barroco, que a gente vai ver na próxima semana de língua portuguesa, é a presença dos opostos, né? Maneirismo, o bem e o mal, as antíteses, os paradoxos. Vejam, em Portugal, o classicismo acontece já no final do período do Renascimento, ou seja, eu já tenho aqui, em todo o classicismo de Portugal, o maneirismo, essa presença de antíteses, de paradoxos, de opostos nos poemas. Grandes autores do classicismo em Portugal: Camões, Luís Vaz de Camões e Sá de Miranda. Camões escreveu tanto poesia épica quanto poesia lírica. Sá de Miranda escreveu apenas poesia lírica. A gente vai ver um poema de cada. Antes disso, métrica. Tivemos uma semana aqui pelo Moodle só sobre métrica, né? Então, vejam, eu tive a medida velha no humanismo, a escola literária anterior. O que é a medida velha? As redondilhas menores e as redondilhas maiores, ou seja, versos com 5 sílabas poéticas eram as redondilhas menores, e os versos com 7 sílabas poéticas, as redondilhas maiores. Então, chama medida velha porque aconteceu no século anterior, né? E eu vou ter a medida nova, que surge agora com o classicismo, que são os versos decassílabos, com 10 sílabas poéticas. Por que chama medida nova? Porque acabou de surgir. Dentro dos decassílabos, a gente vai ver 2 tipos, os sáficos e os heróicos. Sáfico é uma palavra que vem de Safo, que é o nome de uma poetisa grega. Por que eles chamam sáficos? Porque a Safo, lá na Grécia Antiga, já fazia esse tipo de verso em grego antigo. Lembra que a gente tem aqui uma escola literária que bebe nos clássicos da literatura greco-latina, na literatura greco-romana. Então, Safo faz parte dessa literatura. Por que esses outros se chamam decassílabos heróicos? Porque eles aparecem nas epopeias de Homero, Ilíada e Odisseia, que eram feitas em versos heróicos, né? Que eram chamados lá no grego antigo e no latim, da literatura latina, né? Então, olha lá, o que é um verso heróico? É um verso que tem as sílabas tônicas, a sexta e a 10ª. Então, olha lá. É ferida que dói e não se sem. Então, dói é a 6ª sílaba poética e sem é a 10ª sílaba poética. As duas são sílabas tônicas da palavra em que elas se encontram. Então, dói é um monossílabo tônico e a sílaba tônica de sente é sem. Lembra que quando eu vou contar a sílaba poética, eu conto até a última sílaba tônica. Então, esse T aqui, a gente não conta como sílaba poética. O decassílabo é sáfico quando ele tem como sílabas tônicas a 4ª, a 8ª e a 10ª. E não do canto, mas de ver que venho. Então, vejam, eu tenho a 4ª sílaba, é a sílaba tônica da palavra canto. Can é. Ver é um verbo, então ele é um monossílabo tônico. E a sílaba tônica de venho é ver. Então, aqui eu tenho a 4ª, a 8ª e a 10ª. A 6ª sílaba é tônica e não do canto, mas. Não. A 6ª sílaba não é tônica, é um monossílabo átono. Então, eu tenho um decassílabo sáfico, 4ª, 8ª e 10ª sílabas tônicas. Se o decassílabo for sáfico
e heróico ao mesmo tempo, ou seja, se ele tiver a quarta, a sexta, a oitava e a 10ª sílabas tônicas, ele vai ser um verso de ouro, ou seja, ele é heróico e sáfico ao mesmo tempo. Busque amor, novas artes, novo engenho. Então, olha lá, quarta, novas. Sexta sílaba, ar, de arte. Oitava sílaba, novo. E 10ª sílaba, engenho. Tudo bem? Então, ele é um verso de ouro, é um verso muito difícil de se fazer, né? Muito valorizado, tanto na literatura greco-romana, como agora durante o classicismo. Então, vamos falar sobre poesia lírica, né? Eu trouxe aqui um do Camões e um do Sá de Miranda, que são os dois autores de destaque em Portugal nesse período. Olha lá, eu tenho aqui um poema com 4 estrofes, sendo que as 2 primeiras estrofes têm 4 versos cada estrofe, e as 2 últimas têm 3 versos em cada estrofe. Isso é um soneto, é uma medida fixa, né? Então, olha lá. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer. É um andar solitário entre a gente. É o nunca contentar-se de contente. É um cuidar que se ganha em se perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence, o vencedor. É ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Esse poema foi utilizado pela Legião Urbana para fazer uma música, e foi musicado, né, pela Legião Urbana. Eu vou colocar lá como opcional no Moodle para vocês ouvirem a música depois, quem quiser. Tudo bem? Então vejam que a gente tem aqui um monte de opostos, né? Arde sem se ver, dói, não se sente. O amor é paradoxo. Olha aqui a figura de linguagem, né? Olha o maneirismo aqui, a presença de opostos em todos os versos. Olha a preocupação com a forma. Eu tenho aqui um soneto, uma forma fixa. Tenho a preocupação com o esquema de rimas. Olha aqui. Ver, doer, sente descontente. Querer, perder, gente contente. Tá vendo o esquema de rimas? A, B, B, A. A, B, B, A. Olha aqui. Vontade, lealdade, amizade. Vencedor, favor, amor. Então, eu tenho aqui C, D, C. D, C, D. Tá vendo o esquema de rimas? Então, tenho aqui a característica da preocupação com a forma. Tenho a presença dos decassílabos, sáficos e heróicos, né? Amor é fogo que arde sem se ver. Todos os versos têm 10 sílabas. Alguns são sáficos, outros são heróicos. Tem que contar todos aqui para ver se tem algum verso de ouro, né? Tudo bem? Então, tem a característica de trazer aqui os clássicos gregos e romanos, né? Já que o verso sáfico e o verso heróico são imitação dos gregos e dos romanos na literatura. Tudo bem? Sá de Miranda trouxe aqui um poema desse autor para a gente ver. Comigo me desavim, ou seja, comigo me desentendi. Comigo me desavim, sou posto em todo perigo. Não posso viver comigo, nem posso fugir de mim. Com dor da gente fugia, antes que essa se crescesse. Agora já fugiria de mim, se de mim pudesse. Que meio espero ou que fim do vão trabalho que sigo, pois que trago a mim comigo tamanho inimigo de mim. Inimigo é inimigo, né? Uma redução aí de inimigo. Vejam quantas sílabas poéticas eu tenho nesses versos. Comigo me desavim. 7. Sou posto em todo peri. 7. Não posso viver comigo. 7. Nem posso fugir de mim. São todos com 7 sílabas poéticas. Eu tenho uma
redondilha maior. Então, vejam, é característica do Renascimento a presença da medida velha, que são as redondilhas, e também da medida nova, que são os decassílabos. Tudo bem? O que a gente viu no slide lá de cima. Então, ainda se usa a medida velha, que, aliás, é usada até hoje, né? Tudo bem, pessoal? Vejam, o maneirismo dentro desse poema. Ele se desentendeu com ele mesmo. Ele é o inimigo dele mesmo. Olha o paradoxo aqui presente, percebe? Uma pessoa ser inimiga de si mesmo, fugindo de si mesmo. Então, tem um paradoxo em todo esse poema, né? Está aí o maneirismo aqui presente.